Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos responder uma tag aqui nesse canal, que é a tag Medos Literários. Essa foi uma sugestão da Nicole, que vocês já ouviram falar bastante sobre ela aqui no canal. Ela elencou aqui algumas perguntas, né, para eu responder. Meu marido contribuiu com mais duas, então eu achei legal a gente reservar esse domingo para a gente conversar um pouco sobre isso. Bora começar então com a primeira pergunta, que é medo de linguagem difícil. Gente, eu tenho uma dificuldade bem específica com épicos. Então, eu trouxe até aqui representado um dos livros, né, que eu tenho na minha estante, que é a Ilíada. Então, eu tenho dificuldade com o estilo da escrita, com o estilo da estruturação do texto. Eu percebo que eu levo muito mais tempo para ler, não é uma leitura prazerosa, não é uma leitura fluida, então eu tenho muita dificuldade de engajar, tanto que esse livro aqui eu parei na página 418. Então eu cheguei ali bem à frente do que eu poderia. Esse livro aqui vai até a página 680, então faltava só 200 páginas. Eu já tinha vencido mais da metade, mas eu não conseguia avançar. Não desisti totalmente, mas eu tinha uma série ali de estratégias para eu conseguir ler o livro e eu acho que eu ainda não estou no momento, na fase para eu conseguir aproveitar uma leitura como essa. Então dei uma pausa, pretendo retomar em algum momento, só não sei quando. Outros livros que eu também tenho dificuldade, que para mim entram nessa mesma linha, que eu tenho bastante receio de ler por conta desse tipo de linguagem, é a Epopeia de Gilgamesh e também Paraíso Perdido. As meninas estão fazendo, né, tanto a Jamile quanto a Gabi, uma leitura desse livro. Eu tentei ler algumas páginas, também não fluiu e, enfim, né, eu já tentei começar a ler também a Divina Comédia. Então são livros todos do mesmo gênero que vocês podem perceber, então, que é um tipo que ainda eu não consigo vencer essa leitura e aproveitar o processo. Quem sabe um dia eu acho que preciso desenvolver ainda uma maturidade literária para conseguir lê-los, ou às vezes não também, né? Às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem uns livros que não funcionam tanto pra gente. Isso faz parte dessa nossa construção, desse nosso desenvolvimento, ter essas preferências e algumas dificuldades também, e tá tudo certo. E daí a gente avança para livros que eu tenho medo do tamanho. Tem um aqui que ele também poderia estar em livros que eu tenho medo da linguagem, que é o Ulisses, porque ele trata ali de um fluxo de consciência e também é uma dificuldade que eu tenho com esse tipo de escrita, mas o tamanho dele também é bem intimidante. Ele tem 1112 páginas, gente, não é pouca coisa, e se eu não me engano, no volume da Penguin, ele é um livro só, então ele não é nem dividido em dois volumes, né, mas tudo bem. Outro livro que entra nessa seara é O Homem Sem Qualidades. Depois que eu vi uma resenha da Tati Feltrin, eu tenho muita vontade de ler esse livro, apesar dela ter comentado que não é um livro que funciona para todo mundo, e ele vai ter 1264 páginas. A gente avança daí para O Conde de Monte Cristo, é um livro que eu tenho bastante interesse de ler também, mas ele tem meras 1376 páginas. E representado aqui na minha estante, eu tenho um calhamaço também, e que está na minha lista de leituras para 2024. Eu preciso começar logo, porque senão não sei quando eu vou concluir, que é esse box aqui no Don Quixote, nessa edição da Penguin. Ele vai ter 1328 páginas. Aqui a gente tem uma divisão em dois tomos, o que eu acho que facilita, né, o manuseio no dia a dia. Por sinal, eu li encaixotando minha biblioteca, que eu fiz um vlog de leitura enquanto estava me mudando. Vou deixar o link aqui na descrição caso você ainda não tenha assistido. E o jeito que o Manguel fala, né, do Don Quixote me deixou muito interessada na leitura. Eu sei que é um livro que divide muitas opiniões, tem quem ama, tem quem não gosta do estilo da escrita. Vou descobrir, espero gostar, afinal é um livro de mais de 1300 páginas. Bom, e temos também aqui para responder livros que eu tenho medo de gatilho. Eu fiquei muito pensando nessa pergunta aqui, eu acho que
É uma pergunta que em si só ela mexe bastante. Eu trouxe 2 representantes também nessa sessão, que seria A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse é um livro que eu já comecei a leitura, não consegui finalizar. Ele vai tratar ali de uma personagem que vai para Nova York trabalhar ali numa revista de moda, se eu não me engano, e ela começa a sofrer de uma depressão profunda e de um quadro de ansiedade bem significativo. Tem elementos muito autobiográficos da autora e depois de um mês da publicação desse livro ela acabou se suicidando. Então é um livro que eu tenho receio desse tema da saúde mental e não sei como vai ser, apesar de ser um livro que eu tenho muito interesse de ler e está na minha lista de livros de 35 antes dos 35. Outro livro que eu trouxe aqui, que eu estava conversando até com a Nicole, ela mencionou esse livro, que é Inquilina de Wardfell Hall, que ele vai falar, né, de um relacionamento, né? É uma mulher que vai morar numa casa sozinha. Tem um cara ali, se não me engano, ele que loca a casa pra ela. Eu não li esse livro ainda, então eu só tô tentando lembrar aqui da sinopse. Ele começa a achar estranho, as pessoas começam a achar estranho ela não ter marido. E daí ele lê os diários dela e começa a ter acesso, então, a essa vida pregressa que ela teve, que foi um relacionamento um tanto abusivo, permeado de alcoolismo, de violência doméstica, que são temas bem sensíveis pra mim. Então, acho que eles vão ser livros que eu vou precisar ter um pouco de cuidado e um pouco de paciência comigo também quando eu for lê-los. Bom, e livros que eu tenho medo da ressaca literária? Eu fiquei pensando bastante também nessa pergunta. Eu pensei, o primeiro livro que me veio à mente foi o Oblomov, porque ele é um livro que vai falar também sobre o homem supérfluo, é um livro russo, e é um tema que mexe muito comigo. A gente vai ter nesse livro um homem que ele vive na cama dele, com todos os serviçais à volta dele, ele não levanta pra nada. E eu acho que é um pouco diferente esse personagem, porque pelo que eu vi da resenha, ele tem um intuito de tentar buscar o seu espaço no mundo, mas uma preocupação também de como que ele mantém as suas relações. Então, tenho muito interesse, como é um livro que, depois que eu li o Diário do Homem Supérfluo, eu fiquei bem mexida. Eu acho que tem chance aqui também de eu ler, ter uma ressaquinha literária. Outro livro que eu também acho que entra nessa categoria aqui é o falecido Mattia Pascal. Eu vi uma resenha da Paloma desse livro, eu gostei bastante do que ela trouxe. É um livro que a gente vai encontrar um personagem que ele tem um relacionamento ali que não está dando tão certo e ele quer fugir. Aí tem um dia que tem uma pessoa que morre e confundem ele com um defunto, né? Então dão ele como morto e ele tem a oportunidade de recomeçar sua vida do zero. Então o que a gente faz, né? O que esse personagem vai fazer quando ele tem uma tela em branco, que ele pode construir a personalidade, as relações, tudo que ele quiser do nada. E eu acho que é um tema que mexe bastante comigo, né? Dessas possibilidades da vida e aquilo que a gente faz com as oportunidades que a gente tem. Então tem chance de, quando eu ler, se eu gostar do livro, ter uma ressaquinha literária também. Bom, temos aqui também livros que eu tenho medo de me decepcionar/frustrar. O primeiro livro que eu tenho aqui para trazer para vocês é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já li Persuasão, da autora, eu não gostei. Eu já li metade de Emma e eu também não gostei. Temos então Orgulho e Preconceito, que está na minha lista de 12 livros para 2024, então tem que sair essa leitura para esse ano. Mas como eu já li outros 2 livros, né? Um livro e meio, vamos ser justos aqui, da autora, e não funcionaram para mim, o Emma eu abandonei. Tenho medo sim de não gostar do livro, de me frustrar, de me decepcionar, apesar de ser um dos livros que eu vejo as pessoas mais falando bem da autora, é o preferido de muita gente. Então, espero gostar, mas estou indo com minhas expectativas bem baixas. Outro livro que eu vou colocar nessa categoria, gente, e talvez muitas pessoas discordem de mim, é Os Miseráveis. Esse livro aqui, eu terminei o primeiro tomo, esse primeiro volume, eu estou no segundo, mas eu dei uma pausa na leitura, porque eu gostei muito do começo da história, mas do meio desse volume aqui em diante ficou um pouco cansativo para minha leitura. Eu achei que o autor, ele demora a desenvolver algumas coisas.
fica muito tempo ali em um núcleo, né, de personagens, e começando o segundo volume ele faz toda uma introdução bem grande assim para colocar novos personagens na história. Isso ficou cansativo e eu acho que talvez seja uma das coisas de livros muito longos, né, que ele vai ter essas flutuações. Então eu já estou um pouco frustrada, né? Quero continuar a leitura para eu não me decepcionar com ele. Eu já cheguei tão longe, então é um livro assim que eu quero terminar. Ele funcionou para mim, não está funcionando tanto agora, mas eu ainda não desisti. E por último, um livro que todo mundo fala que eu possivelmente vou gostar, que é Jane Eyre. Esse é um livro que eu estou bem ansiosa para ler, como as pessoas têm uma aposta, mas como eu não gostei de alguns livros da Jane Austen, eu sei que Jane Eyre é diferente, não é a mesma coisa, mas por ser um outro livro vitoriano eu fico com um pouco de receio. Avançando, a gente tem aqui livros que eu tenho medo de recomendar, e eu trouxe aqui 3 dos meus livros que são meus favoritos, né? Alguns deles, vocês já cansaram de ouvir falar, que é O Deserto dos Tártaros. Esse livro aqui eu fiz um vlog e eu também tenho resenha dele aqui. Então eu fiz a resenha logo quando eu li e fiz o vlog na minha releitura. Vou deixar os 2 vídeos aqui no card de descrição. E eu tenho receio porque é um livro que funcionou tanto pra mim, e eu falo sobre isso no vlog, que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso ao que eu penso e ao que eu sinto, né, desse livro aqui, porque às vezes as palavras não são suficientes para transpor, para que as pessoas entendessem o que eu sinto quando eu leio esse personagem que a gente acompanha aqui, o Drogo, que vai ter a sua vida dentro de um forte, e que ele vai servir ali, espera uma luta iminente, e essa luta, né, a gente só vai saber no final se ela vai de fato chegar ou não. Outro livro que entra também nessa seara de livros que eu tenho receio de recomendar é o Diário do Homem Supérfluo, porque ele falou muito comigo no aspecto pessoal, e é um livro que eu sei que nem todo mundo vai gostar, porque podem considerar que é só um personagem reclamando, chato e que não consegue fazer nada da vida. E ver como tudo isso funciona no aspecto psicológico dele é algo que me atrai bastante. Eu tenho aqui uma playlist de lendo esse livro comigo, então eu vou comentando cada entrada de diário. Está para sair o segundo vídeo, então se você ainda não leu e quer ler acompanhado, vai ter esses vídeos para vocês consultarem, para vocês refletirem sobre outras nuances que o livro pode trazer. E por fim, tem O Estrangeiro, que foi uma leitura que eu fiz em fevereiro, se eu não estou enganada, e é um livro que eu tenho receio de indicar, apesar de eu ter gostado tanto, porque ele traz temas muito sensíveis. Aqui a gente vai falar de um personagem que a mãe dele faleceu, ele não sente, né, esse falecimento, ele fica um pouco apático, e a vida dele continua seguindo normalmente. No mesmo dia ou no dia seguinte ele vai, fica com uma mulher, e acontece, né, em uma determinada parte do livro, dele matar uma pessoa ao acaso, e ele é condenado, e a gente acompanha então esses desdobramentos. É um livro incrível, 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 incrível. Eu não posso cansar de recomendar ele, mas ele traz temas que são polêmicos, como o luto e como cada pessoa reage ao luto. E temos aqui também livros que eu tenho medo de que eles acabem. Eu trouxe, na verdade, aqui para uma reflexão que eu tenho medo de que acabe as obras de determinados autores, então não necessariamente livros. Então eu trouxe 2 representantes, o primeiro sendo o Milan Kundera. Por sinal, fica aqui o meu convite para vocês lerem Milan Kundera em ordem cronológica comigo. Eu acabei de lançar esse projeto aqui no canal. O primeiro livro que será lido é A Brincadeira. Eu já estou lendo e estou amando o livro. E para quem é membro do canal, vocês vão ter acesso aí a conteúdos exclusivos, diários de leitura. Vou trazer uma introdução também sobre a vida do autor. Então, caso você queira ser membro, esse link está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link que você encontra. Vai ser um prazer te ter aí nessa jornada comigo.
E temos também aqui então um autor que eu gosto muito e eu tenho medo, né, apesar de ter um projeto para ler toda a obra dele, tenho medo que essa obra acabe. E se eu não me engano, tem alguns livros dele que ainda não foram publicados no Brasil e que espero que a Companhia das Letras traga muito em breve. O outro autor, imagino que vocês já devam saber quem é, que é o Dostoiévski, que trouxe aqui representado em A Senhoria, que foi um dos livros dele que eu mais gostei até o momento. Apesar dele ter uma vasta obra, ela em algum momento vai acabar e eu não estou nem um pouco ansiosa para esse momento chegar. E por fim, temos aqui então livros que eu tenho medo de desandar. O primeiro que eu trouxe aqui é O Conde de Monte Cristo e o segundo é O Fantasma da Ópera. Os dois livros têm o mesmo motivo. Por ser livros mais longos, eu tenho medo que eles desandem como eu senti que Os Miseráveis deu uma desandada para mim. Tendo em vista que é um ótimo livro, gente, eu tô falando muito da minha experiência pessoal, eu tô lendo numa leitura conjunta com o Clube Etos, tem galera que tá amando, mas pra mim, pessoalmente, eu senti que deu uma desandada, mas é um livro que ainda assim eu estou gostando dele, tá? Tanto que eu não desisti, eu senti só que ele teve altos e baixos, eu tenho receio que isso aconteça tanto com o Conde de Monte Cristo quanto com o Fantasma da Ópera. E o Fantasma da Ópera, eu assisti o filme dele, então eu tenho, né, o Conde de Monte Cristo também, mas eu tenho medo que também esse aparato que eu já tenho no meu imaginário dos filmes acabe atrapalhando e acabe setando expectativas que eu não vou conseguir atender. E por último, a gente tem um outro livro aqui que eu estou muito ansiosa para ler, que é O Retrato de Dorian Gray. Essa é uma leitura que vai ficar um pouco mais para o final do ano, porque eu pretendo ler ele com o Clube Etos, mas um livro que eu estou muito, muito, muito ansiosa para ler e pela minha ansiedade eu tenho medo que ele acabe desandando e que eu esteja também com expectativas desalinhadas, apesar de que eu acho que é um livro que vai funcionar bastante para mim. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar essa tag aqui com outras pessoas que vão querer ver ou querer responder também em seus canais. Fica aqui o convite novamente para vocês se tornarem membros do canal. Essa é uma forma de reconhecimento e também de ser remunerada pelo trabalho que eu estou fazendo aqui no canal. E a gente tem 3 níveis de apoio, em cada nível você tem um tipo de recompensa, então fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas de como funciona, podem me mandar também uma mensagem, mas fica aqui o convite, tendo em vista que no nível 3 a gente vai ter aí alguns conteúdos exclusivos. E a gente se vê no próximo vídeo.